E aí, tudo bem? Finalmente, sem slides. Meu nome é Dan Gesine e eu ajudo pessoas a alcançarem o sucesso falando em público, de preferência se divertindo com isso. E é um pouco mais difícil se divertir quando você não está com a sua muletinha do lado, né? Eu sempre falo nos meus cursos, porque a literatura diz isso, que slides não são necessários para uma boa palestra, para uma boa apresentação, ainda que em alguns casos específicos eles podem ajudar. Eu já havia testado isso em apresentações de 10 minutos, 5, claro, 10 minutos, 15, 20 minutos, onde a maioria dos demais usavam slides, e nada de errado com isso, e eu fui sem slides para ver se sustentava a teoria. E eu experimentei que sim, se sustentava, é possível fazer uma apresentação sem slides, né? Ela tem a grande vantagem de você não precisar dividir a atenção com a tela, né? Muitos colegas usam uma quantidade de slides, bons slides até, e eles passam e a gente fica prestando atenção mais na tela, uma tela narrada do que o apresentador. Fui lá, vou tentar usar sem slide dessa vez, só que havia alguns complicadores, né? O evento era um evento remunerado, né? Eu estava recebendo para estar lá. A duração da apresentação era 1 hora, 60 minutos. O público era um público corporativo de alto nível, o evento era caro. E, claro, né, meus colegas todos de evento usariam os seus slides. E o normal era levar também os meus slides, eu tinha muitos slides desse tema e poderia muito bem fazer a apresentação com slides. De novo, repito, nada de errado em usar os slides aqui. Qual é a principal desvantagem de usar slides no caso desse? Você divide a atenção, né? A atenção fica em você e fica no slide. Qual é a vantagem? O slide ajuda, né? Ele ajuda alguns pontos a ilustrar, a pintar uma imagem mais viva na cabeça das pessoas e assim ajudá-la a guardar os pontos. O que a literatura diz? É melhor para palestrantes não usar slides. É só você ver aí o pessoal que está ganhando dinheiro no YouTube com palestras, né? Vai falar do Cortella, vai falar do Karnal, vai falar do Clóvis de Barros, vai falar do... muitos desses não usam slides. Um desses que usa é o Murilo Gun, né? Ele está num patamar a remuneratória um pouco mais abaixo desses demais, muito bom, já assisti a palestra dele também, e ele usa alguns slides para a palestra dele de criatividade. Então, portanto, não é que um está certo e o outro está errado, são estilos, ainda que a literatura favoreça mais o uso, fazer uma palestra sem slides. Então lá estava eu, tendo que me preparar, falei, não, eu vou testar isso, eu falo isso nos cursos, eu falo isso nos vídeos. Está na hora de largar de hipocrisia e ir num momento de que vale alguma coisa, não ir num momento de brincadeira, né? Nesse aqui vale alguma coisa. Então, lá fui eu me preparar para fazer uma palestra sem slides. Primeira coisa que eu percebi, os slides são um conforto, né? Porque eles dão ali uma direção, dão uma muletinha ali, né? Você olha, se lembra o que vai falar. Então aquilo te traz, você decora mais ou menos a ordem dos slides e aquilo te traz uma linha lógica na cabeça. É mais simples guardar isso. Então fazer sem isso ia ser mais complicado. Então, mas eu me lancei à aventura, me propondo a isso que eu tenho falado com vocês, me lancei à aventura. Então comecei. Primeira coisa que eu fiz, sentei, não adianta abrir o PowerPoint, ainda bem, né? Sentei para escrever o enredo com as ideias que eu tinha na cabeça. E eu montei então o primeiro draft. Tá aqui, até trouxe aqui, ó, o primeiro draft, slide. Olha que lindo aqui, olha. Pois é, esse aqui. E aí depois que eu terminei o primeiro draft, eu passei os olhos e falei, ficou ruim. Aí eu fiz o segundo draft, ó. Aqui embaixo, ó, tem até um externo. Eu pensei, como é que eu vou usar isso? Não tem slide, como é que eu vou mostrar? E depois ele continuou aqui e eu continuei com essa dúvida. E aí eu vim aqui pro terceiro draft, que começa mais ou menos aqui. Já não tinha aquela coisinha que dependia aqui de uma imagem. Eu não estava seguro de pintar isso na cabeça das pessoas, não é? Esse draft aqui eu passei eventualmente para o computador. Eis que recebo uma ligação do amigo que me convidou para falar, né, me colocou na programação, que era o curador do evento. Eu ia falar no dia seguinte, ele ia falar no primeiro dia, logo depois da abertura com o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, né? E aí ele ia falar depois desse cara, ia fazer uma contextualização, só que ele pegou uma amidalite. Então ele me ligou, ô Daniel, não vou conseguir falar, você pode trocar de lugar comigo? Ih, esse era o dia que eu tinha reservado para o quarto draft. Mas ele pediu, ele que me convidou, eu falei, mas claro, nem falei nada, mas claro que eu posso, é pra já.
E aí eu tive que ir com o terceiro draft e fui lá, li de novo, né? Aproveitei o dia, li, estudei aquele negócio lá e fiquei pensando, bem, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, preciso pintar, não tenho slides, então preciso pintar na cabeça das pessoas as ilustrações que os slides ajudam a fazer. Então, por exemplo, eu tinha uma história que eu contava que falava da minha gaveta de potinhos, que a tampa e os potes não se encontram, se separam para todo sempre. Tinha que contar essa história e eu tinha um slide bonitão da minha gaveta de potinhos. Invadi a minha gaveta, roubei uma tampa que eu achei que não tinha pote, eu não vi pelo menos, como acontece com muitas tampas, ficam descasadas para sempre. Catei uma tampa de sorvete, aí levei lá, botei no bolso do paletó, na hora lá, uma tampa como essa, ilustrou a tampa. E todo mundo sabe o que é ter uma tampa de sorvete, uma tampa que teve um passado de baunilha e um futuro de feijão, e agora está solitária para todo sempre. Levei lá a tampa para ilustrar, né? Trazer objetos é bom para ilustrar. Segunda questão que eu tive que prestar atenção, cada ponto, sem ilustrações visuais, tentando contar com um exemplo ou uma história de apoio, para pintar na cabeça das pessoas. Claro que você pode fazer isso também com slides, mas sem slides se torna muito mais importante, muito mais crítico você pintar cores vivas, imagens vivas na cabeça das pessoas. A história da minha infância, o medo que eu tinha de um filme de terror, comparação que isso valia com o medo que as pessoas tinham, né? As pessoas precisam se enxergar dentro da sua história. Então fui contando isso e traçando, cruzando o enredo até os 60 minutos. Né? Tive uma sorte também, porque como o meu predecessor, né, o ministro Supremo, e o Luiz Roberto Barroso, ele é um cara competente, né? Ele deixou a plateia num bom estado de espírito, animada, prestando atenção, engajada. É mais fácil surfar então numa onda de uma plateia engajada. E por fim, terminei. Recebi os aplausos sempre, os elogios de sempre, mas a maioria das pessoas recebem esses elogios, então não sabia se tinha ido bem. O meu marcador para saber se eu estou indo bem ou não são os aplausos, não são os elogios, são os convites que eventualmente eu recebo depois da apresentação. Então eu saí de lá falando, deve ter sido ok, estava experimentando mesmo, não estou tão confortável desse jeito, então ok, estou feliz, experimentei. Mas aí no dia seguinte chegaram, né? Um convite no finzinho do primeiro dia e no meu e-mail chegaram mais 2 convites para outras palestras fruto dessa apresentação. Eu pensei, não é que funcionou mesmo? Vamos respeitar a literatura de quem já passou e disse que dessa forma é mais efetiva que da outra forma. Só que dá trabalho, tive que sair do meu, com perdão do clichê, da minha zoninha de conforto, né? Deixar uma bengalinha de lado e deu um trabalho maior de preparação. Os frutos também foram maiores, né? Quando o negocinho sai direitinho. Portanto, se você quer ousar, tá seguro, dá para usar, dá para dar esse salto, deixa os slides de lado e vá com o seu conteúdo, com as suas histórias, com o seu ânimo, vá lá conversar com as pessoas e servi-las, sendo o centro principal da atenção. Te ajuda a se conectar um pouco mais. Tanto, curtiu? Por favor, curta aí. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que você possa se divertir muito mais e experimenta! Você vai aprender mais desse jeito. Um abração, divirta-se!